Bem-vindo ao Profissional 5 Estrelas, parte 3. Nós vamos falar sobre Read Only Domain Controller e o ADFS, o serviço de federação do Active Directory do Windows 2008 Server. Meu nome é André Luiz e vou te acompanhar neste treinamento. Na nossa agenda, vamos falar sobre o Read Only Domain Controller e o serviço de federação. O Read Only Domain Controller ele é um controlador de domínio somente de leitura que você pode colocar no escritório remoto, onde ele vai replicar o Active Directory da empresa, mas ele não tem poder de alteração e posterior replicação para o Active Directory que está, por exemplo, na matriz ou em outros locais da corporação. Os recursos: o banco de dados do Active Directory somente de leitura. Apenas as senhas de usuários autorizados são armazenados no cache local. Uma replicação unidirecional, ou seja, ele só vai receber as atualizações dos controladores de domínio das matrizes. Ele não vai replicar a alteração que ele sofrer para frente. Com os benefícios, você aumenta a segurança em controladores de domínio remotos, onde a segurança física não pode ser garantida. O que acontecia antes? Você tinha, às vezes, uma segurança muito forte na matriz, em cima do controlador de domínio, e numa filial você não podia garantir essa segurança. E como você precisava ter um controlador de domínio nessa filial, você acabava comprometendo um pouco a segurança de toda a sua corporação, porque você tinha uma filial onde um controlador de domínio que tinha o mesmo poder de replicação que os outros estava com a segurança física comprometida. Aqui são os serviços que o Read Only Domain Controller suporta: o serviço de federação, DNS, DHCP e assim por diante. Então vamos ver como é que o Read Only Domain Controller funciona. É enviada por Read Only Domain Controller uma solicitação de ticket. O Read Only Domain Controller verifica o banco de dados, se não tiver a senha do usuário no cache. Ele encaminha a solicitação para o Domain Controller do Windows Server 2008 da matriz, por exemplo. Ele autentica a solicitação, o servidor da matriz, o Domain Controller. Ele retorna a resposta da autenticação e ticket para o Read Only Domain Controller. O Read Only Domain Controller dá o TGT, o Ticket Granting, ao usuário. E o Read Only Domain Controller faz o cache das credenciais. Então, na próxima vez, ele não vai precisar fazer esse controle, só para checar nas replicações se a senha alterou. Neste ponto, o usuário terá um ticket com a assinatura do Domain Controller da matriz. O que é federação? É um processo que habilita a identificação, autorização e autenticação distribuída entre empresas diferentes. Ele requer uma relação de confiança entre duas organizações ou entidades e permite que as organizações mantenham controle sobre o acesso a recursos e suas próprias contas de usuários e grupos. É como se você fosse unir algumas autenticações entre duas empresas que não são do mesmo grupo, então elas não estão na mesma floresta. Elas não fazem parte de um conjunto de relações de domínio, e você quer que apenas alguns usuários tenham acesso a alguns recursos dentro de uma empresa que não pertence a uma mesma administração. Então vamos ver alguns cenários de identidade federada. Nós temos o Business to Business. Nós temos o Business to Consumer ou Business to Employer.
num cenário de single sign-ons. E nós temos, por exemplo, uma organização e uma autenticação em uma plataforma com muitos cenários web. Então, quais são os benefícios de você usar o serviço de federação do AD? Segurança e controle de autenticação. Você garante interoperabilidade nos sistemas heterogêneos. Ele funciona com Active Directory Domain Service ou Active Directory, o AD LDS. Ele estende o ADDS para a internet. Aqui um exemplo de confiança federada, onde eu tenho duas empresas trocando a autenticação através do ADFS. Eu tenho um servidor de federação, você tem o AD, você tem um Resource Federation Server aqui do outro lado e um Web Server aqui. Quais são os componentes do ADFS? Então nós temos aqui os Domain Controllers, os Account Federation Servers, o Account Federation Service Proxy, o Resource Federation Server, o Resource Federation Server Proxy, o ADFS Web Agent. Então esses são os componentes. Na relação de links complementares, nós vamos fornecer todos os links para você detalhar cada componente desse. Aqui os requisitos para Federation Service Proxy e a DFS Web Agent Roles. Então você precisa de um dos seguintes: você precisa do Windows Server 2003 R2 Enterprise, o Windows Server 2003 R2 Data Center, o Windows Server 2008 Enterprise e o Windows Server 2008 Data Center. Existe a presença do Internet Information Service, o IIS, o ASP.NET 2.0, o .NET Framework 2.0 e o website Transport Layer Security. Você vai usar o TLS SSL para garantir a criptografia da comunicação. Aqui algumas opções de configuração do serviço de federação. Você vai criar uma política confiável dos dois lados. Você vai criar requisitos operacionais, vai criar conta stores e criar e configurar as aplicações. Aqui as políticas de confiança do ADFS. Aqui o tempo do token, serviço de federação, as URLs, endpoint, a opção de usar um relacionamento de confiança do Windows para o parceiro. Adicionalmente, a política de confiança de conta de parceiro inclui a localização para um certificado, para verificar os recursos do parceiro, opções para configurar como contas de recursos são criadas. Então essas faz parte da política de confiança do ADFS, todo esse conjunto de componentes.